Crônicas de Manuel Bandeira. Esta é a crônica intitulada Machado e Abel, de 19/6/1955. Esse é o segundo vídeo. Então, no primeiro, a gente ficou conhecendo esse Abel Ferreira de Matos, que contou algo para o Machado de Assis, e o Machado de Assis usou como inspiração para fazer o seu conto O Incêndio. O caso do conto O Incêndio ouviu Abel de mim. Olha que interessante. Então foi o Manuel Bandeira que contou para o Abel Ferreira de Matos, que contou para o Machado de Assis, que fez um conto, né? Que por minha vez o ouvi da boca do próprio protagonista, oficial da Marinha Inglesa, que acabava de curar sua perna mal ferida no Hospital dos Estrangeiros, onde eu então me achava também internado. Morre, não morre. Então, só para a gente saber o que está acontecendo, o Machado de Assis publica esse conto em 1906. 1906, o Manuel Bandeira tem 20 anos, né? Então a gente... Eu não pesquisei, mas até deveria ter pesquisado, vai ser fácil encontrar essa informação. Quando que o Manuel Bandeira estava no hospital, né? Mas sei lá, alguns anos antes, né? A história pode contar-se em poucas linhas. Um navio de guerra inglês andava em cruzeiro pelo sul do Atlântico. No porto de Montevidéu, desceu o oficial à terra e, passeando na cidade, viu um ajuntamento de gente diante de um sobrado envolvido em fogo e fumarada. Fogo e fumaça. No segundo andar, a uma janela, parecia ver-se a figura de uma mulher, como que hesitante entre a morte pelo fogo e a morte pela queda. Todo mundo ali na frente do sobrado, aquela mulher à janela, parece que dá pra ver a mulher à janela. A mulher não sabe se pula, perigoso morrer, ou não sabe se morre no fogo. O oficial é que não hesitou. Abriu caminho entre a multidão, meteu-se casa adentro para salvar a moça. Quando chegou ao segundo andar, verificou que a moça da janela não era uma moça, era um manequim. Tratou de descer, mas precisamente ao galgar a porta de entrada do sobrado, foi atingido por uma trave que lhe pegou uma das pernas. Casos como esse, em que parece haver uma injustiça, ou pelo menos indiferença da parte da divina providência, poxa, como que a divina providência... O cara com todo bom coração vai arriscar a vida dele. Como que a divina providência vai permitir que ele passe esse ridículo? O cara só quer fazer o bem, né? Então, onde que eu estava? Casos como esse, em que parece haver uma injustiça, ou pelo menos uma indiferença da parte da divina previdência, punham o nosso bom Abel, que era um crente e espiritista, completamente desnorteado e infeliz. Então o coitado do Abel Ferreira ficava mudo, sem palavras. Como que ele vai explicar isso, né? Se existe o reino espiritual, se existe a divina providência que cuida dos bons, né? Se é o fazer o bem que é recompensado, como é que pode o coitado desse inglês que só quis fazer o bem passar ridículo na frente de todo mundo? Não se sabe se as pessoas lá fora sabiam que era um manequim, mas tá lá o cara que quase morreu para salvar um manequim. Foi o que sucedeu quando lhe narrei a história do inglês. Abel Ferreira ficou lá, impactado. Primeiro sacudiu a cabeça entre as mãos ambas. Gosto do gesto. Em seguida comentou: é um conto para Machado de Assis. Era mesmo. E Machado de Assis não deixou de agravar. Machado de Assis deixou isso pior ainda, né? O caso não deixou de agravar. O caso inventando por sua conta que os bombeiros iam prendendo o oficial na suposição de que fosse um ladrão. Então isso é a invenção do Machado de Assis, né? Ele queria entrar e os bombeiros falaram: não, você não pode entrar que eu sei que você quer roubar, por exemplo, joia lá de dentro, né? Então é pior.
era acrescentar a iniquidade divina, a iniquidade humana. Né? Então não só a divina providência não cuida de ninguém, como os humanos são podres desse jeito. E Machado acaba o conto instalando o seu desencanto dos homens na alma do oficial, com dizer que ele com dizer que ele, abre aspas, né, o conto Machado de Assis, foi mandado a Calcutá, onde descansou da perna quebrada e do desejo de salvar ninguém. Fecha aspas. Abel tinha a Machado na conta de materialista. Aqui é importante, né? Até para que você ache que eu não estou me contradizendo agora, porque na crônica anterior eu defendi que, olha, falar do Machado de Assis puxa vida, como é que é a expressão que estava na crônica? Que ele tem, deixa eu ver se eu acho aqui para você. Aqui, ó, cético e sem nenhuma fé nos homens. Então, falar do Machado de Assis que ele não tinha nenhuma fé nos homens, e eu defendi na crônica anterior que, vírgula, não tinha nenhuma fé nos homens, vírgula, né? Então tá, tenha isso em mente, vamos voltar. O que é um materialista, né? Pode ser muitas coisas, mas eu separei alguns significados bem simples, não vamos falar sobre filosofia aqui, né? O significado é de dicionário mesmo, só pra gente saber sobre o que eles estão falando, né? Talvez para você, materialismos mais comum, ou para nós hoje em dia, é o materialismo no marxismo, né? Então eu vou ler: doutrina que afirma o caráter fundamental das necessidades materiais humanas, alimentação, vestimenta, abrigo, etc., e do trabalho para satisfazê-la, organizando estruturas econômicas capazes de determinar toda a organização da sociedade. Repare, materialismo do marxismo não é dizer que as pessoas precisam de roupa, vestimenta, alimentação e abrigo, né? Ah, que bonzinho, isso é bom. Não, isso não é só materialismo. Qualquer pessoa que se importe com o outro. É dizer que as necessidades físicas determinam tudo, né? Por que as pessoas fazem arte? Por que as pessoas procuram um Deus? Por que as pessoas querem fazer o bem? Por que as pessoas desprezam o mal? Porque eles querem suprir as suas necessidades básicas, né? Mais ou menos como Freud quando falava que a arte, a religião é só um modo prático de a gente esconder uma necessidade muito perigosa para nós mesmos, que é a necessidade do sexo e a necessidade da violência, né? Então tudo está baseado na matéria, tudo vem da matéria, né? Tudo vem das necessidades palpáveis, vamos colocar assim, né? Aí é claro, por extensão, materialismo pode ser, você gosta só de comprar coisa, esse tipo de ideia, né? Mas isso é uma derivação, né? Ele é muito materialista, ele só se preocupa com carro, com dinheiro. Repare, o materialismo original do marxismo é a ideia de que não só o teu objetivo, eu só quero coisas materiais, mas é a ideia de que toda a alma do ser humano é alma coisa nenhuma, são só necessidades físicas, ok? Agora eu posso ler para você as outras acepções do materialismo, né? Doutrina que identifica na matéria e em seu movimento a realidade fundamental do universo, com a capacidade de explicação para todos os fenômenos naturais, sociais e mentais, por oposição ao idealismo, ou o teísmo, ou o espiritualismo, ou o imaterialismo, né? Espiritualismo você vai dizer, ou idealismo, você vai dizer, não, existe a matéria, mas existe algo que se sobrepõe à matéria, né? Quando uma pessoa dá a vida pelo outro, ele não está pensando nas suas próprias necessidades. Há algo a mais na matéria. E aí eu não estou falando de religião. Você pode ser um idealista. Você pode pensar que esse algo a mais é a alma do homem que quer o progresso da humanidade. Lembre-se que um satanista pode ser contra o materialismo. Na verdade, um satanista tem que ser contra o materialismo, né? Dizendo que é muito mais
do que só relações de causa e efeito na matéria, né? Então tem um neurônio aqui que bate no outro neurônio, aí eu amo, né? Mas eu amo não porque existe o amor, eu amo porque existe um instinto em mim para reprodução, né? Então é reduzir o mundo às suas meras causas biológicas e assim por diante. Repare, se eu não sou um materialista, eu não digo que não há neurônios, né, causas sociais, etc. Eu digo que há mais que isso, né? Bom, deixa eu ver o que mais que eu posso ler aqui para você. Eu vou colocar as outras ali para você se aprofundar um pouquinho mais, mas o importante para nós e para o Machado de Assis, né? No setecentismo iluminista de Holbach, que morreu em 1789, então bem mais próximo do Machado de Assis, doutrina que considera toda a atividade espiritual humana um mero efeito ou epifenômeno, né? Quer dizer, uma consequência, um desencadear da organização material do organismo, sistema nervoso ou cérebro, né? Então, o que o Abel pensava do Machado? Abel pensava que Machado era mais ou menos como Aloysio Azevedo, né? Ou seja, o homem tem suas necessidades e tudo é egoísmo. Porque Machado de Assis é pessimista. Abel tinha a Machado na conta de materialista. Convencera-se disso na leitura de seus grandes romances. Ficou, pois, espantadíssimo quando um dia, no meio de uma conversa, dizendo tranquilamente a Machado: vocês, materialistas, foi vivamente interrompido pelo outro, que começou a gaguejar, protestando: eu, materialista? Absolutamente. Bom, primeiro de tudo, uma digressão aqui. Absolutamente é uma palavra que me enerva. Porque absolutamente, é claro, pode ser de modo absoluto, né? Gostava absolutamente de banana, sei lá. Mas no Brasil, absolutamente é claro que não, de jeito algum. E em Portugal, absolutamente é claro que sim, né? Então eu tenho os exemplos que eu coloquei ali no Quizlet. Não permito absolutamente que você repita isso. Não permito de modo algum que você repita isso. Em Portugal. Desejas passar? Absolutamente, minha senhora. É claro que aqui é negativo, né? Tanto é que o Abel Ferreira se impressionou, né? Mas eu acho que aqui está uma resposta bem interessante para a discussão que a gente começou na crônica anterior. Então, é mais ou menos assim. É diferente dizer que o homem pode ser bom, que o homem tem o seu espírito, que pode se sobrepor à matéria. Ou seja, eu não sou só os meus instintos carnais, né? Então, é aquela história, Cortiço. Você tem que ler Cortiço se você ficou interessado sobre isso. Tem aqui no canal também, gravei o Cortiço inteiro. É aquela história do cortiço. Por que as pessoas brigam, por que as pessoas separam, por que elas traem, por que é tudo por interesse próprio, tudo baseado no corpo, né? Porque as pessoas querem fazer sexo, porque as pessoas querem comer e porque as pessoas, sei lá, têm raiva e assim por diante. Tudo vem da matéria. Machado de Assis, o que ele está... E essa interpretação do Manuel Bandeira, né? O que ele está falando? Não, existe o espírito. E esse espírito, ele tem a capacidade de fazer nobreza, né? Pelo menos a capacidade. Só que a única coisa, como eu falei naquela crônica, os homens geralmente não fazem, né? Geralmente a gente não usa o nosso espírito. Mas o importante é, Machado de Assis, segundo o próprio Machado falou, e segundo a interpretação do Manuel Bandeira, Machado de Assis não reduz esse mundo a meras consequências de nossos impulsos, de nosso contexto social e etc, né? Lembre-se, Machado de Assis gaguejando, ele era gago. Eu, materialista? Absolutamente.